Vocês sabem que um dos pratos principais aqui no ateliê é a sonorização, né? E hoje eu vou falar 4 perguntas que eu recebi sobre a sonorização, que vai ajudar você a se guiar nas suas dúvidas para enviar um instrumento para ajuste, para você indicar para os seus alunos. Por quê? Eu sempre falo para os irmãos que é muito importante que um instrutor seja de fato alguém que instrua, que ensine. Na verdade, o nome certo seria professor, né? E por curiosidade, vocês sabem por que nós chamávamos de escolinha musical. Hoje é GEM, né? Mas sabem e por que não era escola de música que se falava? Pode observar que todos os irmãos falavam escolinha de música. E por que também não se falava professor, se falava instrutor? Por causa da ordem dos músicos brasileiros, porque para você ser professor de música, você precisaria ter a carteirinha da ordem. Então, na época, para não ter problema, porque como, imagina, hoje a gente tem mais de 20 mil templos, na época, vamos falar assim, 10, 5 mil, como que você vai conseguir ordem dos músicos, a carteirinha para não sei quantos mil instrutores? Então, esse era o motivo, tá bom? Mas, voltando aqui, os instrutores têm que cumprir o que é a palavra instrutor, né? Ninguém é obrigado. A música é um ministério que você não é obrigado a ter. Ninguém vai para você igual você, irmão, você foi. Nós oramos aqui e sentimos de colocar você como músico. Igual acontece com o porteiro. Não acontece. Você vai na escolinha. Você aprende, você se submete aos testes, oficializa e vai dar aula. Então, você tem a obrigação de instruir. Parte do que você instrui, encarregado nem se fala, né? Parte do que você instrui tem que ser isso, para o músico. Olha, você tem que ajustar seu instrumento e tal. Então, esse vídeo aqui é para ajudar nisso, tá bom? Por falar em ajuste, vocês podem sim nos enviar o instrumento de vocês para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, onde eu vou passar opções de valores, como fazer o envio, como fazer o pagamento, que pode ser por cartão de crédito, transferência, e no cartão a gente parcela, tá bom? Enfim, muito simples de vocês enviarem e ajustar. Haja vista que isso aqui foi enviado e a gente recebe do Brasil todo. Eu estou até com 2 instrumentos que acabaram de chegar para o Abem. Então, primeira pergunta que eu recebo, irmão Felipe, todo instrumento pode ser sonorizado? Sim, por mais simples que ele seja, ele pode ser sonorizado. Não só pode, como deve. Imagina esse violino aqui. Não é um violino tão simples assim, já é um violino um pouco melhor. Se eu não ajustar esse violino aqui, o que a gente vai fazer? Nada. Não tem como tocar. Então você precisa ajustar. A resposta é sim. Todo instrumento pode e deve ser ajustado, tá? Muitas das vezes falta consciência nos músicos. Quer ver um exemplo? Eu, hoje menos, mas já viajava o Brasil inteiro ensinando música para os irmãos. E aí eu lembro que uma cidade que eu viajei para ensinar encarregados regionais, locais, instrutores, tinha um irmãozinho que era luthier ali na região, né? Aí eu conheci ele ficou muito feliz de me conhecer. Falei, olha, tá todo mundo sem ajuste aqui, né? Aí ele, mas é porque o pessoal não tem condições. Falei, o irmão tá equivocado. Estou observando que muitos têm condições, mas eles não sabem. E aí na aula técnica, um dos elementos era explicar que os instrumentos precisavam ser ajustados, né? E inclusive eu já tinha mandado o escopo da aula, o croquis, para os anciães da região aprovarem, né? Eu nunca ensino nada sem aprovação, e eu expliquei para os músicos, olha, isso. Mais da metade fez o ajuste com ele, falei, faz com ele, que ele é aqui local, né? Embora hoje o pessoal nos envia de todo o Brasil, né? Mas foi um exemplo local que aconteceu ali, ajustou o instrumento e já melhorou, e muitos pararam de desistir, muitos não desistiram, né? Então é muito importante o instrumento ser ajustado, tá? Então, independente de onde você estiver, você pode nos enviar um instrumento para ajuste, tá bom? Segunda pergunta que eu recebo, essa aqui você precisa conscientizar o seu músico.
Se você é professor, não dou aula na CCB, sou professor, você precisa conscientizar o seu aluno, tá? Muitas das vezes, você vai investir um valor para ajuste, se nós estivermos falando de instrumentos econômicos, valores de 1 salário mínimo a 2, enfim, são instrumentos de linha de entrada, você vai investir de 50% do valor do instrumento até 100%, dependendo do trabalho, 150% do valor do instrumento no ajuste. Muitos que não conhecem, meu Deus, como pode, vou gastar mais do que o instrumento, o mesmo valor do instrumento? Não, você não vai gastar, você vai investir. Vamos pensar um pouquinho, né? Um terreno em locais normais, né? Fora aqui do centro de São Paulo, que é que você paga num corredor 2 milhões, né? Mas um terreno num lugar normal, você vai pagar 200 mil reais, vai? No interior, imagino eu, né? O Brasil é muito grande. Aí você fala assim, poxa, mas para eu construir a casa, mobiliar, pintar, acabar, eu vou gastar mais 300, 400 mil? Alguém faz essa pergunta? Não. Qual que é o sentido de eu gastar mais com a construção do que o terreno? Ninguém faz, porque se incorpora no imóvel. Entenderam? Então, se você tem um violino Eagle que você investiu 2 mil reais nele e depois você investiu para ajustar, trocar peças, pôr cravelhas, pestana, alma, cavalete melhor, corda melhor, mas mais ou menos esse valor, 1.000, 1.500, 2 mil reais, você, claro que existem opções de ajuste mais barato, entrando em contato, eu passo para vocês as opções, eu estou dando um exemplo aqui bem completo. Você incorpora no valor e você passa a ter um instrumento com um valor de mercado maior, né? Tudo isso acontece, haja vista que alguns anos atrás os instrumentos eram mais baratos, por causa do dólar. Então, é mais ou menos isso. O que não pode é o músico achar que vai comprar um instrumento por 2.000, 2.500, 3 mil reais e vai investir 100 reais para fazer todo o trabalho de ajuste, sonorização. Não tem o menor sentido lógico. Menor sentido, tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Vale a pena sonorizar? Vai ter diferença sonora? Outra pergunta que eu recebi, olha, não preciso nem responder. Com certeza vai ter diferença. A diferença sonora é evidente no instrumento sem ajuste e no instrumento sem ajuste. Anota isso. No instrumento sem ajuste, ele está inacabado, ele ainda não foi terminado. Então, quando a gente ajusta o instrumento, aí sim ele está acabado, aí sim ele está finalizado. Então, o ajuste, a sonorização é de grande importância, tá bom? Então, vai ter diferença, falo assim, sem dúvida. Melhorando as peças, o som melhora? Como assim melhorando as peças? Na sonorização, inclui aquele ajuste dos 11 itens. Cravelha, pestana, limpeza do espelho, polimento, ajuste da alma, distância de estandarte, o cavalete, ajuste dele, enfim. Mas se eu decidir aprofundar esse ajuste, não só ajustando a pestana, mas trocando por uma melhor, uma diabano africano, trocando a alma por uma diabeto alemão, perdão, melhora? Sim, tudo que é de benefício que você fizer vai dar resultado sonoro melhor. Quer ver um exemplo? Você está com a saúde debilitada, acima do peso, aí você fala assim, não, eu vou fazer uma academia 3 vezes por semana, aí você está lá fazendo academia. Agora eu vou tomar uma vitamina, eu vou cuidar melhor da alimentação, eu vou fazer caminhada. Tudo isso vai se refletir em melhora da sua saúde, certo? Com o instrumento é a mesma coisa. Tudo isso melhora a qualidade do instrumento, melhora a facilidade de tocar e vai melhorar o seu desenvolvimento técnico, vai melhorar o seu louvor, enfim, tudo melhora, tá bom? Ou seja, todas essas perguntas, aí estão a resposta. Agora, quer entender mais? Entre em contato pelo WhatsApp que eu vou passar para vocês todas as opções de ajuste. Espero que tenham gostado. Parabéns por acompanhar o vídeo até aqui. Até!